Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, hoje, dia 2 de agosto, vamos estudar o capítulo 2 do Atos dos Apóstolos, já entregando ao coração de Deus, pedindo que o Espírito Santo venha sobre nós, ensinando cada um de nós a participar daquilo que é o desejo de Deus, que é a palavra que adentrar dentro de cada um de nós. Assim nós vamos dar início em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com nós nessa data e nesse estudo do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Eu me chamo José Nazaré, sou casado com a Marisete, 27 anos de casado. Tenho 2 filhas, 2 netinhos, uma família grande, graças a Deus, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Pertenço ao grupo de oração Cristo é Vida, já há uns 16, 17 anos, não para minha glória, mas para a glória de Deus, que tocou no nosso coração para que a nossa alma ficasse aberta a esse desejo de Deus. Então hoje nós vamos partilhar o capítulo 2 do Atos dos Apóstolos, ou atitude, testemunhos dos apóstolos, aquilo que eles testemunharam e que está viva a palavra de Deus para nós hoje. Então vamos abrir a nossa Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A palavra de Deus que desceu do céu, ela disse assim: que chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhe então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram, pousaram sobre ele, sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há embaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de cada um e ouviam falar a sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são, porventura, galileus todos estes que falam? Como então nós ouvimos falar cada um na nossa própria língua materna? Partos, medos, helenitas, os que habitavam a Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, a Ponto, a Ásia, a Frígia e a Panfilha, o Egito e todas as províncias da Líbana, próximas de Cirenes, peregrinos e judeus. E prosélios, cretenses e árabes, ouvindo-los, publicaram em nossas línguas maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos, e sem saber o que pensar, perguntavam uns a outros: o que significam essas coisas? Outros, porém, escarnecendo, diziam: todos estão embriagados de vinho doce. Pedro, pondo-se de pé em companhia dos 11, com voz forte dizia: homem das Judéias, vós todos que habitais em Jerusalém, sejam isto conhecido e prestai atenção nas minhas palavras. Estes homens estão embriagados como vós pensais. Não estão embriagados como pensais, visto ser ainda a hora 9, terceiro dia. Mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala,
que derramareis o meu espírito sobre todo ser vivo, e profetizarão os vossos filhos, vossas filhas, os vossos jovens terão visões, e os vossos anciões sonharão. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei naqueles dias o meu espírito, e profetizarão. Farei aparecer prodígio em cima do céu e milagres embaixo da terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venham a grande e gloriosa dia do Senhor. Então, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouve estas palavras. Jesus de Nazaré, homem de quem Deus tem dado testemunho diante de vós, e com milagres e prodígios, sinais, que Deus realizou no meio de vós, como vós mesmos sabeis. Depois de ter sido entregue segundo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando e pondo por mãos de ímpios. Mas Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que ele retivesse em seu poder, pois dele diz Davi: eu via sempre o Senhor perto de mim, pois ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Alegrou-se por isso o meu coração, e a minha língua exultou. Sim, também a minha carne repousará na esperança, pois não deixará a minha alma na região do morto, nem permitirá que seu santo conheça a corrupção. Fizeste-me conhecer o caminho da vida, e me encherá de alegria com visão e face. Irmãos, seja permitido dizermos com franqueza do patriarca Davi, dizermos que morreu e foi sepultado, e o seu sepulcro está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia jurado que um dos seus descendentes seria colocado no seu trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que ele previu e anunciou por estas palavras. Ele não foi abandonado na região dos mortos, e a sua carne não conheceu a corrupção. É este Jesus, Deus ressuscitou, que todos nós somos testemunho. Exaltado pela direita de Deus, havendo recebido do Pai o Espírito Santo, prometido, derramou-o como os vês de ouvis, pois Davi pessoalmente não subiu ao céu. Todavia o Senhor diz: o meu Senhor senta à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Que toda a casa de Israel saiba, portanto, com maior certeza, de que este Jesus que vos crucificaste, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Ao ouvir estas coisas, ficaram compungidos do íntimo do coração e indagaram a Pedro e dos demais apóstolos: que devemos fazer, irmãos? Pedro lhe respondeu: arrependei-vos, cada um de vós, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós, para vossos filhos, para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Ainda com muitas outras palavras exortavam-os, dizendo: salvai-vos do meio dessa geração perversa. Os que recebem a sua palavra, que receberam a sua palavra, foram batizados, e naquele dia elevou-se mais ou menos 3.000 pessoas, adeptos. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração de pão e na oração de todos eles.
se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém. E o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam todas as propriedades e dos seus bens dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de corações, frequentavam todos os dias o templo e partiram o pão nas casas e tomavam comida com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e cativando as simpatias de todo o povo. O Senhor, cada dia lhes ajuntavam outros que estavam a caminho da salvação. Palavra do Senhor. Aqueles que acreditam na palavra de Deus, a palavra que 2000 anos atrás esteve no meio do povo e está no meio de nós, somente aqueles que acreditam vão dar uma grande salva de palma à palavra de Deus esta noite. Eu peço que o Espírito Santo possa colocar cada palavrinha dessa no nosso coração, para que seja a palavra de cura, para que nós também, essa noite, sejamos como Atos dos Apóstolos, testemunho, ou tenhamos as mesmas atitudes que eles o tiveram. O significado de livro Atos dos Apóstolos significa atitude, ou seja, testemunho. E eles estão testemunhando a versão do ressuscitado. Portanto, o capítulo 1, que nós ouvimos através da Rosana, ele disse que ele estava publicando as promessas, aquilo que Jesus os prometeu, todo o livro de São João, que ele ia voltar, que ele ia enviar o seu Espírito Santo. Agora eles estão testemunhando toda a certeza. E hoje chegou-se o capítulo 2. O capítulo 2, ele é um contraste entre Gênesis 11, onde fala da confusão de língua da Torre de Babel, onde ali se houve uma confusão. E aqui se celebra a unidade. Portanto, a palavra começa falando que chegou o dia de Pentecoste, ou seja, 50 dias depois da ressurreição de Cristo, da morte de Cristo, da ressurreição. Então a palavra diz que eles ainda se encontravam no mesmo lugar. Então eles ainda tinham uma expectativa. Eles estavam esperando, eles estavam ansiosos. Talvez isso tenha faltado a nós. Essa espera, essa paciência. Talvez se fosse nos dias de hoje, nós com as nossas impaciências, com a nossa falta de fé, com a nossa falta de oração, talvez o Pentecoste de Deus não teria acontecido em cada um de nós. Mas eles perseveraram. A palavra de Deus diz que eles estavam lá, eles estavam no mesmo local onde tinha acontecido a ressurreição, onde Jesus tinha subido. Eles estavam esperando. E é isso que Deus hoje quer passar para cada um de nós, que nós temos que esperar, que temos que aguardar a promessa se realizar em nós. E a palavra de Deus vem dizendo, quando fala do dia de Pentecoste, a festa da colheita, eram os melhores frutos que eles levavam para ser colhido. Aqui é o fruto espiritual chamado Espírito Santo. E a palavra diz que veio do céu um ruído, um grande vendaval. Meus amados irmãos em Cristo, aqui talvez diz que a letra mata cada um de nós e nós temos que entrar dentro da revelação da palavra. Porque se você for notar bem no sentido, Elias não conseguiu encontrar Deus no vento, no fogo, ele encontrou no silêncio. Mas aqui era necessário que vinha aquele vento, aquele impetuoso para curar, para tirar todas as enfermidades,
todas as incertezas daquele povo, nesse momento eles são curados pelo vento forte do Espírito Santo. E a palavra diz que, para a grandeza de Deus, todos falaram a mesma língua. Meu amado e meu irmão, se você for do outro lado do mundo, mas se você clamar o Espírito Santo, todo mundo vai saber que você está clamando o Espírito Santo na tua vida. Porque a linguagem de Deus, ela é universal, ela é única, o Espírito Santo é um, por isso que a nossa igreja, ela é católica, apostólica, romana, significa igreja no universo, igreja no mundo inteiro, é a unidade do Espírito Santo, por isso que nós comungamos o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós temos que estar em comunhão com Deus, em comunhão com o Espírito Santo. E o lindo que todo mundo falavam na sua própria língua e todos entendiam. Porque a linguagem não era deles, mas sim a linguagem de Deus. E o Espírito Santo quer fazer uma nova mudança em cada um de nós. Talvez hoje nós temos que perder esse tipo de linguagem do mundo, linguagem que não é de Deus. O Espírito Santo hoje é isso que Ele quer colocar em cada um de nós, que nós falamos a língua do Senhor, a língua de Deus é a língua do amor, é a língua que cura, é a língua da graça, é a língua da paz. Nós temos que testemunhar, assim como Atos 2, as maravilhas de Deus, como aqueles amados. A palavra diz que eles ficaram todos atônitos, em êxtases, porque estavam na graça do Espírito Santo, a ponto de causar confusões, como eles diziam: poxa vida, essas pessoas estão bêbados. E realmente, irmãos, eles estavam embebecidos, mas do seu Espírito Santo. Talvez isso tenha faltado em mim, em você, nos nossos grupos de oração. Entrar no projeto de Deus, embebedar-se do Espírito Santo na nossa vida, ter uma mudança radical dentro do Espírito Santo. Já no capítulo 14, no discurso de Pedro, o primeiro autoridade da igreja, por isso que ele fala com a sua voz forte, era necessário que convencesse aquele povo, que colocasse o Espírito Santo, que o Espírito Santo estava ali presente. Era necessário com voz forte, com voz de homem e autoridade de Deus, que ele gritasse para aquele povo que tinha dúvida dentro de si. Assim como eu e você, a palavra já passou há 2000 anos atrás, mas nós hoje, muitas vezes somos pessoas imaturas, falamos de Deus, mas não vivemos Jesus. Comungamos Cristo na teoria, mas muitas vezes somos ateus na prática. Porque Ele não causa o efeito. O sangue de Cristo não cura nossas feridas. O sangue de Cristo não livra nós, porque nós não acreditamos mais. E Pedro fala com muita propriedade, com muita autoridade: prestai atenção. A palavra de ordem é: prestai atenção nas minhas palavras. Ele disse: esses homens não estão embriagados, como vós mesmos ainda vós poder anotar que ainda é 9 horas da manhã. Esses homens estão cheios, é da graça que vem do céu, é do Espírito Santo. O Espírito Santo fez deles umas novas pessoas. E daí ele diz sobre o profeta Joel, que testemunhou já tinha prometido lá na sua palavra, de que o Espírito Santo, quando viesse a cada um,
os filhos, vossos jovens iam ter visões, os anciãos iam sonhar, os meus servos, sobre minhas servas derramarei sobre dias o meu espírito e eles profetizarão. Já tinha uma promessa, já no Antigo Testamento, que está se cumprindo aqui em Atos dos Apóstolos. Talvez isso falta a nós perceber. Talvez hoje a palavra que tem que colocar no nosso coração é o prestai atenção de Pedro. Prestai atenção. Grupos de oração, prestai atenção. Ministérios, prestai atenção naquilo que o Senhor tem a cada um. E depois, na terceira, depois do discurso de Pedro, vem as primeiras conversões. Se você pegar lá, vamos em cima da palavra, está do 37 ao 41. Onde ele fala que ao ouvir ficaram compugnados íntimo do coração, indagaram a Pedro: que vos devemos fazer? E Pedro diz: arrependei cada um e vos sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão do vosso pecado e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependeis, irmãos. Arrependeis dos nossos pecados, porque muitas vezes nós somos batizados, mas temos os nossos comportamentos de pagãos. Quando nós somos batizados, irmão, nós temos que carregar em nós o arrependimento todos os dias. Porque senão nós não se tornamos uma pessoa de Deus. Nós se tornamos pessoas do mundo. Nós se tornamos mundano. E um batizado tem que ser diferente, tem que carregar em si o testemunho, a atitude, aquilo que os apóstolos já tinham testemunhados. Nós temos que carregar, porque somos batizados em Cristo. Somos batizados para ser outro Cristo. E outro Cristo tem que carregar Cristo como centro na sua vida, o dom do Espírito Santo. Então Pedro diz para aquele povo que aquela promessa é para todos. Irmãos, a promessa de Deus não é somente para o povo daquela época, dos Atos Apóstolos, de Lucas, que escreveu. A promessa de Deus, a promessa do Espírito Santo, ela é eterna, é para sempre, assim como diz Marcos 16. Eis que estou convosco até o final dos séculos. É Deus que promessa. A promessa de Deus, ela é para sempre. Ela é para nós, é para os nossos filhos. Nós temos que sonhar com nossos esposos, com as nossas esposas, com os nossos filhos. Nós temos que chegar no céu todos juntos, ou cada um no seu tempo, porque a promessa de Deus é para todos nós. Ela tem que atingir cada um de nós. E Pedro, essa exortação, ele disse: olha, salvai-vos do meio dessa geração perversa. Porque os que receberam a palavra foram batizados, e naquele dia elevou-se mais ou menos 3.000 pessoas adeptas. Irmãos, a palavra de Pedro, prestai atenção, ela surgiu efeito. Será que as nossas palavras hoje conseguem converter nós mesmos? Será que nós mesmos, irmãos, ao ler o capítulo 2, testemunhar as atitudes dos apóstolos, será que nós estamos convencidos que Jesus é o ponto de centro da nossa vida? Que nós fazemos parte da promessa de Deus, assim como publicou todo o capítulo 1? Será que a palavra do crucificado, o sangue do crucificado que se derramou na cruz, que era necessário que se espalhasse por toda a terra, ela causa efeito na nossa vida?
Será que nós mesmos somos convertidos na palavra do Senhor? Será que nós mesmos, irmãos, estamos livres dos nossos pecados, das cadeias que amarram nossas vidas? Será que as conversões chegou ao nosso coração? Será que somos convertidos? Será que somos do Espírito Santo, irmãos? E depois ele vai apresentar no 42 as primeiras comunidades. E Lucas encerra o capítulo 2 dizendo que as comunidades perseveraram eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão, e como diz no capítulo 1, o mais forte, na oração. E a palavra vai dizendo que de todos eles aponderou-se o temor, pois pelos apóstolos foram feitos muitos prodígios e milagres em Jerusalém. E o temor estavam em todos os corações. A palavra temor quer dizer o respeito, o entendimento. A palavra de temor quer dizer um Deus que está acima de tudo nas nossas vidas. E a palavra diz que estava em todos os corações. Não somente para o povo de Atos 2, na era que foi escrita, mas para todos e cada um de nós hoje, o temor de Deus tem que estar nos nossos corações. Depois a palavra diz que todos os fiéis viviam e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e dividiam todos segundo as necessidades de cada um. Irmãos, os Atos apresentam tudo como viviam o povo de época, como eles perseveravam na oração, tudo era comum, não tinha uma ambição, eram colocados à disposição, todo mundo era igual, era nivelado por igual, porque todo mundo reconheciam que todos faziam parte do Cristo ressuscitado, que o sangue de Cristo que derramou na cruz, o Jesus que ressuscitou, ele fazia um efeito nos Atos dos Apóstolos. Esse era o sentido que foi passado para todos. Assim como fez efeito em todos os corações. Também hoje é um convite de Deus a entrar no desejo, também na perseverança de oração, para que também nós colocamos toda a nossa vida em comum. E a palavra encerra dizendo que partiram o pão nas casas, comiam pão com alegria e singeleza de coração, e louvando a Deus, cativavam a simpatia de todo o povo. E que nós essa noite possamos fechar os nossos olhos. Pedir que o Espírito Santo venha sobre cada um de nós. Que nós já possamos louvar esse Deus maravilhoso por esse projeto dele, assim como testemunhavam os apóstolos. Diziam que todo mundo colocava a sua vida em comum, louvava a Deus e viviam todos em orações. Que nós possamos louvar esse Deus maravilhoso, pedir o Espírito Santo, assim como Atos 2, que estavam todos reunidos. Pedir que o Espírito Santo venha sobre cada um de nós. Assim como a palavra diz que, como um vento forte, impetuoso, como aquele ruído que caiu do céu, que veio sobre eles, que venham sobre cada um de nós. Que o Espírito Santo venha curando o nosso coração, a nossa alma, colocando um entendimento novo em cada um de nós, para que nós sejamos como os cristãos, como era o desejo de Deus,
cheio de oração, perseverante na graça, vivendo a alegria de Deus. Que nós possamos colocar tudo a nossa vida em comum desse Deus maravilhoso. Que o Espírito Santo venha fazendo essa cura, transformando cada um de nós, para que nós sejamos, antes de nós sermos renovação carismática, nós sermos de Deus, pertencer ao Espírito Santo. Cheios da graça de Deus, nós vamos conseguir entender que nós somos renovações carismáticas, nós somos católico, apostólico, romano, nós pertencemos a essa igreja unida no Espírito Santo, que essa igreja em todo o universo, reunida na fração do pão, que é a Eucaristia, nós possamos falar novas línguas, que as línguas nossas perversas hoje possa cair por terra, que o Espírito Santo possa colocar um novo linguajar em cada um de nós. Por isso que nós possamos pedir ao Espírito Santo, venha Espírito Santo sobre a nossa vida, venha Espírito Santo transformando cada um de nós, venha Espírito Santo colocando um novo em cada um de nós, que a promessa do Espírito Santo venha sobre nós, que nós possamos colocar em nossos corações, que nós possamos, assim como disse o profeta Joel, ter sonhos de Deus, profetizar, que o Espírito Santo venha sobre cada um de nós. Orianda lá baricanta, xirianda lá 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 baricanta. Orianda lá 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 baricanta, arianda arianda, xirianda lá 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 lá. Obrigado, meu Deus, te louvamos e te agradecemos. Bendito seja, Senhor, o seu santo nome. Amém. Meu amado e meus irmãos, há 2000 anos atrás, os discípulos viveram essa palavra, acreditaram nessa palavra, oraram nessa palavra, foram curados pelo Espírito Santo. O vento varreu tudo o que era ruim na vida deles, há 2000 anos atrás. A palavra é a mesma para nós hoje. Se eles acreditaram, hoje o Espírito Santo está em nós e nós também vamos acreditar na palavra. Se você acredita na força da palavra, na força de um Deus que é soberano, que está em tudo na nossa vida, que cura o nosso coração, a nossa alma, que Ele está presente na minha e na sua vida esses dias de hoje, dê uma grande salva de palmas a essa palavra de Deus. Louvado